Desde a invenção da lâmpada elétrica no século XIX, que a luz tem sido sinónimo de progresso e de luxo. A luz artificial transforma a noite em dia. O trabalho e a diversão são possíveis a qualquer hora. Mas a luz acarreta um lado sombrio. A luz artificial mata animais e destrói ecossistemas inteiros. A luz ilimitada perturba o nosso ritmo biológico, faz com que as pessoas adoeçam e provoca desastres. A luz, no momento errado, é uma forma de poluição, pouco reconhecida, mas muito perigosa. Esta é uma viagem até ao lado negro da luz. Desde as megacidades que nunca dormem, nem param, até alguns dos lugares mais isolados e sem luz do mundo. O lado negro da luz. Os centros civilizacionais são visíveis do espaço. As fotografias tiradas por satélite dão aos cientistas uma imagem muito clara das emissões globais de luz. Noite após noite, o mundo está cada vez mais brilhante. A primeira paragem na nossa viagem da luz é no Oceano Atlântico, ao largo da costa africana, tal como se vê do espaço, as Ilhas Canárias. Os satélites olham para baixo e os astrónomos espreitam para cima, para o cosmos. Estas ilhas são a localização perfeita para um observatório de grande desempenho. O ar é limpo e não existem aqui quaisquer cidades. Os grandes observatórios que existem espalhados pelo mundo estão a fechar. Paris, Berlim e Milão não se aproximam sequer da escuridão que é necessária. As luzes da cidade estão a travar o progresso científico. Na Europa, uma pessoa em cada duas nunca viu a Via Láctea. Quando era pequeno, o meu pai mostrou-me as estrelas. Hoje quase que não é possível. E é por isso que é bom que as pessoas comecem a ter cada vez mais cuidado com a luz. Poder levar os meus filhos ao telhado e mostrar-lhes as estrelas é uma coisa fantástica. É fantástico. Os telescópios como este precisam de escuridão total para que o céu nos consiga mostrar processos que não conseguimos imitar no laboratório. Processos que tornam possíveis a navegação e comunicação modernas e que ajudam a explicar as origens do universo. Agora, os astrónomos decidiram tomar nas próprias mãos a proteção do seu trabalho. Isto não é um telescópio, é um fotómetro. Os inspetores da luz usam-no para medir a luz artificial que a atmosfera reflete e envia de volta para a Terra. Desde 1988 que eles e a lei protegem o céu noturno. Javier Dias Castro dirige o Departamento para a Proteção das Emissões de Luz. Ele e os seus homens querem que toda a gente veja as estrelas, as crianças e também os astrónomos. Quando encontramos uma nova luz, verificamos se esta tem uma fonte natural ou se é uma nova luz artificial. Se tiver sido instalada recentemente, podemos agir. A poluição luminosa é o efeito negativo da luz artificial. O problema dos candeeiros que estão atrás de mim reside na quantidade de luz que eles emanam. O azul é refletido pelo céu noturno muito mais do que as tonalidades vermelhas. O azul faz com que o céu fique mais brilhante e impede-nos de ver as estrelas. Para poder observar. Puerto de la Cruz. Javier e os seus colegas estão a fazer a patrulha. Será que os novos candeeiros de rua terão de ser desligados? Depois da meia-noite, os níveis de luz são reduzidos para metade de qualquer forma. A vida noturna de Tenerife é controlada pelos astrónomos.
Desde 1988 que existe uma lei que protege os observatórios. Antes disso, este vale estava tão iluminado como uma árvore de Natal. Na verdade, hoje existem mais luzes do que nessa altura, mas há menos poluição luminosa. Tudo porque estas aldeias estão iluminadas com luzes boas. A luz amarela que estes candeeiros emitem contribui muito pouco para a poluição luminosa. Os refletores dirigem a luz para o solo, onde faz falta, e não para o céu. Estes candeeiros de sódio de baixa pressão iluminam menos o céu. A luz amarela é tão boa como a luz vermelha e também poupa energia. E é esta a razão de tudo isso. O Observatório de Teide, a 3.200 metros de altitude no meio da ilha. Há 9 telescópios em Tenerife. Trata-se de tecnologia para alugar a investigadores e a institutos da Europa e de todo o mundo. A observação das estrelas tem uma longa história aqui. Já se passou quase um século desde o dia em que os astrónomos de todo o mundo vieram até este observatório para ver o cometa Halley, tendo sido por isso que ele conquistou a sua fama. Atualmente, o Observatório de Teide pode não ser tão famoso como os grandes telescópios espaciais, mas graças ao trabalho dos inspetores de luz, ainda pode desempenhar um papel importante, fornecendo imagens espantosas como estas. Os nossos colegas da equipa de poluição luminosa são vitais para o nosso trabalho. Qualquer tipo de luz artificial dificulta o nosso trabalho. Em lugares onde não há limites em relação ao que se pode iluminar durante a noite, mal se consegue ver as estrelas. Aqui conseguimos ver um grande número de estrelas a olho nu. E com o telescópio conseguimos até ver estrelas mais ténues. As estrelas recordam-nos de como somos pequenos e pouco importantes. Ensinam-nos a ter humildade. Fazem com que deixemos de acreditar que foi o homem quem criou o mundo. Agora, para ver as estrelas, os astrónomos têm de se retirar para locais cada vez mais isolados ou até mesmo para o próprio espaço. Por isso, os cientistas de todo o mundo reuniram-se para formar a Associação do Céu Escuro e lutam contra a luz excessiva um pouco por todo o mundo. É uma questão muito mais profunda do que o simples facto de se ver as estrelas. A luz artificial em excesso é uma ameaça tanto para os homens como para os animais. Todas as noites se realiza aqui um massacre no ar e no chão. As suas vítimas são pequenas criaturas em que ninguém repara. Segundo Gerhard Eisenbeis, da Universidade de Mainz, talvez esteja na altura de repararmos nelas. Os insetos noturnos não têm lobbies a protegê-los. Por isso, dedicámo-nos à causa deles. Faremos tudo o que pudermos para despertar a consciência das pessoas para a sua existência, para que os protejam, iluminando menos as noites. Eisenbeis persegue os seus protegidos noite após noite com armadilhas e torres de luz. Após anos de pesquisa, o seu entusiasmo não diminuiu.
Esta é uma verdadeira beldade. Muitos insetos têm olhos extraordinariamente sensíveis. Há uma traça que consegue distinguir as cores na mais ténue luz das estrelas. Para um humano seria uma escuridão quase total. Muitas pessoas ficam extasiadas quando veem a borboleta colibri a trabalhar. Isso mostra-nos o que as traças fazem na escuridão, na natureza. Polinizam as plantas à medida que colhem o seu néctar. Mas isso é uma coisa que as pessoas nunca veem. Ilhas para insetos funcionam, mas Gerhard deixa que os seus prisioneiros vivam. Só os usa para efeitos de investigação. É uma corrida contra o tempo. Muitas espécies noturnas estão agora em perigo de extinção. Para muitos insetos, a visão é o mais importante dos sentidos. Os investigadores acreditam que quando um inseto voa demasiado perto de uma luz brilhante, fica ofuscado e depois tenta pousar em qualquer sítio para se orientar. Quando os insetos se juntam à volta dos candeeiros de rua, muitos ficam desorientados e são chamuscados ou então morrem à fome. Todos os anos, cerca de 150 mil milhões de insetos noturnos morrem desta maneira, só na Alemanha. Isso é mau para nós, porque os insetos fazem parte do ecossistema, fazem parte da nossa cadeia alimentar. Se os insetos desaparecerem, as aves e os pequenos animais vão a seguir. Se a variedade e os números de insetos diminuir, podem ter a certeza de que isso terá efeitos na vida das plantas e dos animais. 3/4 das plantas em flor são polinizados por insetos. A seguir ao vento, os insetos são os transportadores de pólen mais importantes da natureza, desde que eles lá estejam. Estes candeeiros funcionam literalmente como ímãs para os insetos, especialmente para os insetos noturnos. Sabemos que quando uma estação de serviço é construída no campo, os animais que existem lá à volta são prejudicados. A luz artificial suga a vida de um lugar. Numa noite sem lua, este efeito de vácuo consegue atrair insetos até 700 metros de distância. Gerhard Eisenbeis está a estudar o fototropismo, a atração que os organismos sentem pela luz no Instituto Zoológico da Universidade. Instalamos 2 sensores, um em cima e outro em baixo, com um raio de luz entre eles. Quando um inseto voa através do raio de luz, nós recebemos um sinal. Por isso conseguimos calcular quantos insetos voam à volta de uma fonte de luz tão poderosa numa só noite. Cada traça bate as suas asas com uma frequência diferente. Por isso, as gravações permitem que os investigadores distingam diferentes espécies. Os resultados revelam um grande declínio no número de insetos. Eisenbeis descobriu que muitos dos insetos morrem antes de terem oportunidade de se reproduzirem. Em 1950, ao longo de uma noite, podiam esvoaçar à volta de uma única lâmpada 50 mil traças. No ano 2000, havia apenas 22 insetos por candeeiro numa noite. Em algumas regiões, principalmente em zonas construídas, muitas espécies de insetos desapareceram completamente. Isso faz com que Eisenbeis passe muitas noites sem dormir. Passa-as neste parque de estacionamento em Mainz. Olhem só para esta situação. 64 globos de luz a atirar luz para todos os lados. Grande parte dela penetra na atmosfera.
Não vai para onde faz falta. Nicht dorthin, wo es eigentlich gebraucht wird. Ao olhar para estes globos de luz, podemos ver que são eles os principais culpados. Desperdiçam luz, desperdiçam eletricidade e iluminam os céus por cima das nossas vilas e cidades. E se observarmos os insetos que existem à volta das luzes e das lâmpadas, vemos como eles giram e andam aos trambolhões à volta dos candeeiros, até ficarem exaustos. E há uma razão simples para isso. Eles confundem o candeeiro com a lua. Quando voam através de uma paisagem, tentam ir numa linha reta relativamente à posição da lua. Mas quando se aproximam demasiado de um candeeiro, começam a voar em círculo. E pouco tempo depois, caem mortos no chão. Irgendwann liegen sie tot unter der Leuchte. A humanidade poderia desaparecer da face da Terra. É o pior cenário possível. Sem insetos, não haveria agricultura e não haveria nada para comer. Mas a resistência está a aumentar. Os Estados Unidos da América são um dos países mais iluminados do mundo. Isto é Miami. Aterragem na Flórida. Sarasota, na costa do Golfo da Flórida. As tartarugas vêm até cá para pôr os ovos na praia. As tartarugas marinhas bebés chocam à noite e dirigem-se diretamente para o mar que as protege. Mas as luzes artificiais na praia conduzem-nas na direção errada. São dos animais mais antigos da Terra. Sobreviveram a todos os seus predadores naturais. Mas a bióloga Kenya Leonard está preocupada com os problemas que hoje enfrentam. A atividade humana pode fazer com que entrem em extinção. As luzes podem significar morte para as tartarugas. Quando as crias nascem, procuram a direção do horizonte mais brilhante, e isso deveria ser o brilho das águas do Golfo. Quando existem luzes brilhantes, como as que estão atrás de mim, acabamos por ter crias mortas na estrada, e estas podem morrer depois de caminharem ao longo de 300, 600, 900 metros. Morrem de exaustão, de desidratação. Podem tostar ao sol e é isso que a luz pode significar para as crias. Kenya testa os níveis de luz na estrada da praia. Desde 1997, a lei local estabelece a intensidade e o tipo de iluminação que aqui pode ser usada, de forma a dar uma oportunidade às tartarugas. Isto é o trabalho de sonho de Kenya. Sou cientista do condado de Sarasota e concentramos os nossos esforços na proteção do habitat onde as tartarugas marinhas fazem o seu ninho, mantendo as praias escuras e os obstáculos como a mobília de praia e outras coisas fora da praia durante a noite. Os Estados Unidos da América, o país do progresso sem limites. Foi daqui que a lâmpada incandescente Edison saiu para conquistar o mundo. Este é também o lar da poluição luminosa. Todas as noites há menos escuridão. Os especialistas americanos da Associação do Céu Escuro dizem que todos os anos se gastam $1.000 milhões em energia desperdiçada. Demasiada luz na direção errada é fatal para as tartarugas. Esta pode vir dos candeeiros de rua, dos edifícios ou dos parques de estacionamento. Kenya Leonard tem de convencer as pessoas que moram perto da praia de que alguma coisa precisa de ser feita.
Uma tartaruga precisa de uma praia escura para fazer o ninho e por isso vai procurar uma praia escura para o fazer. Mas as tartarugas não veem a luz como nós a vemos. Por isso, quando tentamos determinar aquilo de que uma tartaruga gostaria, é muito difícil, a menos que conheçamos a ciência que está por detrás disso. E o que descobrimos foi o facto de manter uma praia escura é a nossa melhor ferramenta administrativa. E a partir daí, se existem zonas que precisam de iluminação, temos de avançar com a luz que é melhor para a tartaruga ou que menos a possa molestar, e que é o diodo de emissão de luz vermelha que vemos aqui atrás de nós. Isso também se aplica às equipas de filmagem. Na praia só podemos filmar com infravermelhos. Os inspetores medem as emissões de luz dirigidas ao interior do ponto de vista de uma tartaruga. Depois falam com as pessoas, que podem mesmo mudar as coisas. Donos de terrenos, proprietários de bares, donos de hotéis, para que estes utilizem outras formas de iluminação. A ilha de Lido Key tem apenas alguns pontos de luz muito modestos. São o suficiente para os habitantes encontrarem bem o caminho de regresso a casa. A escuridão reina a bem das tartarugas. Temos aqui muitas propriedades que são a favor das tartarugas. Querem fazer o que está correto, querem que as tartarugas sobrevivam. Não querem qualquer desorientação. Não querem ter crias nos parques de estacionamento ou nas suas piscinas. Fazem um esforço para se certificarem de que as crias chegam em segurança ao Golfo. Quando conseguimos ter ninhos de sucesso numa zona com muitos hotéis e resorts, é aí que reside o nosso êxito. E isso pode servir de exemplo de como as coisas devem ser feitas. E quando os outros proprietários dizem que não o conseguem fazer, nós respondemos: bem, venha connosco até Lido. Gostaríamos de lhe mostrar alguns exemplos de luzes boas. E ainda assim, a apenas 100 metros de distância da zona de ninhos, temos mais um crime luminoso. Assisti à minha primeira desorientação de uma cria quando tinha 18 anos. Nessa altura, quando as crias avançavam através do parque de estacionamento, sendo atropeladas por carros e apanhadas por pessoas, não havia ninguém a quem ligar e eu achava que alguém tinha de trabalhar nisso. A Flórida tem orgulho na sua singular população de tartarugas. Sendo a maioria das luzes que existem na praia agora menos potentes e apontando para o interior, o Estado está a levar a sério a proteção dos seus anfíbios. Kenya trabalha com biólogos no laboratório Moth Marine. É um museu dos oceanos, um centro de proteção ambiental e um famoso instituto de investigação. Os biólogos do Moth Marine têm mesmo um hospital para tartarugas feridas. Kenya verifica os seus resultados com o diretor do Departamento de Tartarugas, Tony Tucker. Este está à frente de uma campanha de proteção mundial. Quando elas surgem para fazer o ninho, colocamos-lhes etiquetas de satélite nas costas. Colamos isto na parte de cima da carapaça e de cada vez que a tartaruga emerge para respirar, quebra o circuito e envia um sinal para o satélite. Isso, por sua vez, dá-me um e-mail por dia. Por isso recebo e-mails das tartarugas que me dizem onde elas estiveram todos os dias. As tartarugas marinhas são grandes viajantes e cuidar delas é uma operação global. Mas quando olhamos para mapas como este, isso também nos diz onde as tartarugas podem enfrentar perigos. Esta tartaruga, por exemplo, está na costa norte de Cuba. Muitos habitantes de Cuba comem tartarugas, tal como acontece com os habitantes do México aqui embaixo.
Se soubermos onde elas estão, podemos aprender qualquer coisa sobre os seus caminhos migratórios, os lugares por elas escolhidos, que são habitats críticos, e a partir daí podemos aprender qualquer coisa em termos de conservação. Por isso precisamos de saber. Não conseguimos saber o que acontece se não conseguirmos localizar aquelas tartarugas. É o mesmo que perguntar, é meia-noite, sabe onde está a sua filha? Todas as manhãs me faço a mesma pergunta. Recebo um e-mail das minhas tartarugas que me diz onde elas estão. E se há um dia em que uma não me dá a sua localização, começo a perguntar-me isso mesmo. O que aconteceu? O que poderá ter acontecido àquela tartaruga? Olá, Tony. Como é que isso vai? Como está? Prazer em vê-lo. Vamos conversar sobre o que tem acontecido. Olha aqui para o mapa de Venice, de onde os ninhos estavam, e para esta região em particular, que é uma zona em que os candeeiros de rua, ao longo de Park e Center Drive, foram identificados como problemáticos. Na Flórida, todos os anos as tartarugas fêmeas que aqui vêm para fazer o ninho são mortas nas estradas, quando ficam confundidas pelas luzes artificiais. No ano passado tivemos aqui no nosso condado uma fêmea que ficou confusa com as luzes e foi atropelada por um carro. Os ovos ficaram espalhados por toda a estrada. A ideia de uma fêmea adulta que venceu todas as probabilidades de ser esmagada na estrada devido às luzes é uma coisa simplesmente criminosa. Nunca deveria acontecer. Os biólogos de Mote marcam todos os ninhos que encontram e verificam-nos todas as noites. Se tiverem sorte, estarão lá quando as crias nascerem. Este é o ninho número 20. Foi posto no dia 6 de agosto. Mas isto diz-nos que foi saqueado, roubado por um guaxinim. E o menos 18 significa que foram levados 18 ovos. E como não queríamos que mais guaxinins danificassem este ninho, colocamos esta gaiola de metal por cima do ninho, para protegê-lo de outros guaxinins que possam vir escavar os ovos. E temos agora as primeiras duas crias a sair. E ao chocarem uma contra a outra, isso vai gerar mais atividade. E dentro de pouco já começarão a ter energia suficiente. De repente começam todas a nascer ao mesmo tempo, como se estivessem a ferver, saindo da areia rumo à superfície. E depois irão descer em cascata, dirigindo-se para o horizonte mais brilhante, o que será na direção da água. As crias acabadas de nascer têm de chegar à água o mais depressa possível. Até lá são presas fáceis tanto para os animais como para as aves. Vão a caminho dos leitos de algas do Mar dos Sargassos, bem longe no Atlântico. Se lá chegarem, podem crescer até atingirem um peso de 150 quilos. O que isto tem de fantástico é que se elas tiverem sorte, e a margem de sorte é de 1 para 1000, uma destas tartarugas voltará aqui daqui a 30 anos. Isso seria muito bom. Estas tartarugas de 2007 são o produto de tartarugas que aqui estiveram em 1977. Pensem só como as praias mudaram em tudo aquilo que mudou na vida das tartarugas desde esse período. As tartarugas do ninho número 20 tiveram sorte, até agora. As pessoas da Flórida estão a despertar para a difícil situação das tartarugas. Mas uma em cada 3 crias continua a perder o seu sentido de direção e avança para o interior na direção errada. Cada uma destas pequenas crias é importante. E nós podemos fazer coisas para ajudar as tartarugas e para contrariar essas probabilidades. Podemos fazer coisas importantes para as tartarugas e que são tão simples como desligar uma luz. É uma coisa muito simples que podemos fazer e que constitui uma grande diferença para as tartarugas.
Sinto um incrível sentimento de esperança de que as tartarugas consigam. São sobreviventes e, ao mesmo tempo que sinto esperança, sinto também um pouco de desalento. Porque a razão para elas não conseguirem sobreviver no mundo atual deve-se aos humanos. As tartarugas sobreviveram aos dinossauros e, no entanto, temos vindo a assistir ao declínio das nossas populações de tartarugas nos últimos 20, 30, 50 anos. Por isso, apesar de sobreviventes, de serem capazes de contrariar estas probabilidades, eu estou triste por nós, humanos, porque nós estamos a piorar as suas probabilidades de sobrevivência. Interferimos muito na natureza. A nossa luz invade os cantos mais isolados do mundo. Não há escapatória. Isso significa o desastre para os animais que migram durante a noite, principalmente as aves. Existem demasiadas armadilhas luminosas, demasiadas estrelas no seu horizonte. Os penhascos íngremes da ilha de Helgoland, no norte da Alemanha. As aves encontram aqui um nido. Helgoland é um oásis num deserto de água. As aves que atravessam o Mar do Norte e a Baía Alemã podem parar aqui para descansar. Podem comer, recuperar forças e beber água doce. Homo Upop vive para os seus amigos de penas dia e noite. É o chefe do Instituto Ornitológico que aqui existe e cujo principal interesse é a migração das aves. Começaram a investigar de que forma a luz influencia as aves à medida que estas atravessam o globo à procura das suas residências de inverno e de verão. 2/3 de todas as espécies de aves migram de noite, porque precisam do dia para encontrar comida e água. E para voarem durante a noite, precisam das estrelas, a sua bússola celeste. No planalto de Helgoland, bem acima do nível do mar, existe um jardim onde apanham os pássaros. Os empregados do Instituto agem como espantalhos móveis, perseguindo as aves na direção das redes. Precisam delas para testar a reação dos pássaros à luz artificial. Acontece aos pássaros o mesmo que nos acontece a nós quando encontramos um carro numa estrada secundária, por exemplo. Os pássaros também ficam encandeados pela luz. Por isso tentam encontrar um sítio para aterrar. E principalmente quando estão a voar sobre o mar, onde não seria muito sensato aterrar porque se afogariam, tentam encontrar um sítio onde possam descansar e interromper a sua viagem, para que possam voltar a levantar voo na noite seguinte em melhores condições. A luz artificial confunde os pássaros. Esta pequena lâmpada amarela imita o sinal luminoso emitido por um edifício alto ou por um moinho de vento. Este bocado de alumínio irá ajudar a registar os movimentos do tordo. Homo Upop quer descobrir que tipo de luz desviará um pássaro do seu caminho. Nesta gaiola, conseguimos medir a confusão porque a ave passa e qualquer alteração da direção. Conseguimos registar os movimentos do pássaro com uma pequena câmara de infravermelhos. Conseguimos examinar o efeito de diferentes tipos de luz artificial no sentido da direção da ave, com diodos a brilhar a diferentes frequências e ritmos ou constantemente ligados. O tordo acalmou. Está a comportar-se como se estivesse em plena viagem. Uma entre os 50 mil milhões de aves que fazem sua migração anual num mundo que se está a transformar numa armadilha gigante para os pássaros.
Estamos a lidar com dois fenómenos diferentes. A luz que atrai diretamente as aves, fazendo com que elas voem diretamente na direção dos candeeiros, dos cabos da suspensão ou de outros obstáculos. E também a luz que confunde os pássaros, ou porque eles ficam ofuscados por ela, ou porque a luz esconde pontos de orientação de que eles precisam, como as estrelas. Por isso voam sem parar à volta destas fontes de energia artificial e esgotam toda a sua energia. Estamos na primavera e os pássaros europeus voam para norte. O touro de Hupop quer voar até à Escandinávia, mas o díodo da experiência está a apontar para o sul. Será que isso vai confundir o pássaro? Hupop registra os movimentos do touro e organiza-os num gráfico. As imagens da esquerda mostram os movimentos da ave antes de a luz artificial ter sido ligada. Do lado direito, podemos ver o que acontece depois de a luz ser ligada. Apontar para norte na imagem de cima e apontar para sul na imagem de baixo. E podemos ver aqui uma clara preferência pela direção do sul, pelo que o díodo influenciou claramente o sentido da direção da ave. Esta está a tentar voar para sul, que é exatamente a direção oposta daquela para onde precisa de voar na primavera. Isso significa que, num caso extremo, a ave também poderia ser desviada da sua verdadeira direção em estado selvagem. Provavelmente depende do tempo. Se o pássaro iniciar a viagem com uma boa visibilidade e com vento favorável e depois encontrar mau tempo, uma fonte de luz poderá distraí-lo a ponto de ser capturado por ela e de começar a voar na direção errada. Esta investigação irá alterar as linhas diretrizes para a instalação de sinais luminosos, principalmente nos grandes parques eólicos ao largo da costa, que estão planeados para esta zona. Na primavera e no outono, uma dúzia de ornitólogos e de observadores de pássaros ajudam Homo Hupop a pôr anilhas nas aves e a registar a sua passagem. O estudo da migração das aves é uma das nossas especialidades aqui. Tem uma longa história. Foram colocadas anilhas nas primeiras aves em 1909 para descobrir mais sobre as suas rotas de migração. E cada vez descobrimos mais coisas. Por exemplo, as aves começaram a migrar mais cedo ou mais tarde devido às alterações climatéricas. E agora temos o novo tema do momento, o efeito da luz artificial na migração das aves. Nos últimos anos, houve cada vez mais aves a morrer vítimas de colisão com gigantescas estruturas construídas pelo homem. Os moinhos de vento são um dos novos grandes perigos. Os parques eólicos, que estão planeados ao largo da costa, situam-se exatamente em plena rota de migração das aves. Mas o maior problema continua a ser os edifícios altos nas cidades. Existe um número considerável de vítimas. Não temos números fiáveis na Europa, mas na América do Norte calcula-se que todos os anos morram 1.000 milhões de aves, só em colisões com arranha-céus iluminados. Em resultado disso, as luzes do Empire State Building, por exemplo, começaram a ser desligadas durante a época de migração para reduzir o número de colisões. Normalmente as colisões são fatais para as aves. Num dia sem vento, um tordo voa a cerca de 50 km por hora, os gansos voam a 70 e os patos alcançam facilmente os 80 ou 90 km por hora. É uma velocidade bastante grande. Podem imaginar o que acontece quando esbarram em alguma coisa.
Temos concentrado a nossa investigação em formas de fazer com que as zonas eólicas ao largo da costa sejam menos perigosas para as aves. Uma vez que se trata basicamente de uma forma de energia ecológica, não queremos que isso seja uma armadilha mortal para os pássaros e para os morcegos. Mas temos outras preocupações. Para a segurança das embarcações, os 15 metros mais baixos do poste de um moinho de vento têm de estar permanentemente iluminados. No entanto, as nossas experiências revelaram que são as luzes permanentes que mais atraem as aves. Os anos de experiências de Hupop mostraram que as luzes que piscam são as que menos perturbam os pássaros. Por isso, agora está a fazer uma dura campanha contra os parques eólicos que existem ao largo da costa e que são mal iluminados. Está a lutar contra os moinhos de vento geradores que fornecem eletricidade ecológica para produzir ainda mais luz elétrica. Ao longo de milhões de anos, primeiro os animais e depois os homens viveram ao ritmo da rotação da Terra, ao ritmo da alternância entre dia e noite. Mas há 100 anos, os humanos começaram a desequilibrar o mundo com a luz elétrica. Trata-se de um espaço de tempo assustadoramente curto para nos habituarmos a uma forma de vida completamente diferente. Os cronobiólogos acreditam que tudo isto acabará em lágrimas. Os investigadores do sono temem que os fantasmas já não estejam à espreita no escuro, mas sim na luz. Aqui em Basileia fala-se de mochos e de cotovias. E não nos estamos a referir a pássaros. No laboratório de sono da Universidade, testa-se o efeito que a luz artificial tem sobre os humanos. Por toda a Europa, há universidades e investigadores a colaborar num programa de longa duração chamado Relógio EU. Os cronobiólogos estão a examinar o mundo do sono e a nova insónia. Estão a medir os efeitos sociais e biológicos da luz artificial. Ainda não há muito tempo, as pessoas iam para a cama quando o sol se punha. Agora somos nós que decidimos quando é dia e quando é noite. E isso tem como resultado doenças ou erros humanos que podem conduzir a terríveis desastres. As nossas hormonas enlouquecem. Os especialistas estão a descobrir cada vez mais coisas sobre isso. Um deles é este cientista suíço que estuda as insónias. Christian Kajochen é o chefe do Departamento de Cronobiologia da Universidade de Basileia. Nós, os humanos, somos uma espécie diurna. Isso significa que devíamos dormir à noite e, se possível, não ser expostos a qualquer tipo de luz. As experiências de Kajochen revelam que os nossos ritmos biológicos são perturbados pela luz artificial. Trata-se de uma perigosa alteração de ritmo. Neste estudo, ao nível da Europa, os cientistas do sono estão a descobrir de que forma a alteração das nossas condições de vida está a afetar a nossa saúde. Os nossos voluntários vêm ter connosco aqui no laboratório de cronobiologia. Ficam na cama, em condições estritamente controladas, sem quaisquer estímulos exteriores, como a luz ou qualquer indicador social do tempo. Não têm qualquer informação sobre que horas são lá fora. Isso é importante para medir de forma eficaz a atividade cerebral durante os períodos em que devemos estar acordados e a dormir. O nosso objetivo é usar uma aplicação planeada da luz, tanto durante o dia como durante a noite, para testar o efeito da noite sobre o sono e sobre o relógio do corpo. Ao desligarem e acenderem as luzes no laboratório, a intervalos cuidadosamente planeados, os cientistas conseguem manipular o relógio corporal de uma pessoa. A luz existe para que possamos ver.
para vermos o que nos rodeia e termos uma imagem disso. Não temos a consciência absoluta do efeito que a luz tem sobre o nosso relógio interior. Temos células muito especializadas nos nossos olhos, que às vezes até funcionam no caso de pessoas cegas, que já nem conseguem ver a luz. Essas células conseguem pressentir a luz. Isso é muito importante para dizer ao corpo se é dia ou noite. É assim que ligamos o tempo exterior ao tempo interior do corpo. Os humanos foram feitos para viver na luz do dia, mas agora vivemos e trabalhamos em edifícios que têm luz a menos durante o dia e luz a mais durante a noite. Os investigadores de sono acreditam que cada um de nós nasceu com um próprio padrão de sono. Fazem a distinção entre os mochos, os que ficam acordados até tarde, e os cotovias que gostam de se levantar cedo. O ritmo circadiano é gerado no nosso cérebro. Sabemos exatamente onde se localiza o nosso relógio corporal, 2 a 3 centímetros atrás da ponta do nariz. É como um metrónomo, ou como um pacemaker cardíaco, estabelece o ritmo do dia de 24 horas. Os ritmos circadianos comandam os nossos processos biológicos. Parece que quase todas as formas de vida têm um relógio corporal que é sincronizado pela luz. O eletroencefalograma diz-nos o que se está a passar no cérebro, mas a luz artificial também afeta os níveis de hormonas. Os cientistas dos Estados Unidos determinaram que o facto de se viver em conflito com o relógio interior pode aumentar o risco de cancro. Esta descoberta foi confirmada pela Organização Mundial de Saúde. A luz artificial pode ter efeitos muito negativos. Temos de pensar na luz como um remédio. Temos de tomar a dose correta e ter em atenção a sua composição. O mais importante de tudo é o momento certo. Se virmos luz no momento errado, isso é mesmo muito mau para nós. É esta a razão. A luz tem grandes efeitos psicológicos, porque reprime os ritmos hormonais, incluindo hormonas como a melatonina, que é produzida à noite. E quando se trabalha por turnos, ou seja, de noite, e se está exposto à luz artificial, a melatonina é reprimida. E nós acreditamos que, como a melatonina é um antioxidante, a falta dela pode provocar o cancro. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado por turnos sabe que atingimos o nosso ponto mais fraco às 3, 4 da manhã. Mesmo que cheguemos descansados ao começo do nosso turno, continuamos a atingir este ponto baixo, uma vez que ele é ditado pelo pacemaker. Não podemos fazer nada em relação a isso. Todos os desastres que aconteceram, como o de Chernobyl ou o de Exxon Valdez, aconteceram exatamente a essa hora da noite. Um em cada 5 trabalhadores na Europa trabalha por turnos. E o número está a aumentar. O nosso mundo está aberto ao negócio a qualquer hora, para os mochos e para as cotovias. Tentamos usar a luz artificial para enganar a natureza e esquecemos de que também fazemos parte da natureza. Podíamos transformar a noite em dia. Podíamos pegar em toda uma aldeia e dizer: muito bem, a partir de agora vão trabalhar de noite e dormir de dia. Mas isso nunca acontecerá, porque a nível biológico é muito difícil lutar contra os ritmos circadianos. Não podemos transformar a noite em dia.
Quando falamos sobre o ambiente, normalmente estamos a referir-nos ao estado da água, do ar e da terra. Mas a luz é outra forma de poluição ambiental. O mundo à nossa volta e acima de nós está a ficar cada vez mais brilhante. A nossa vida está contaminada pela luz. Está em toda a parte e a qualquer momento. O tipo errado de luz, à hora errada, no local errado. Está na altura de voltar a pensar nisso, enquanto ainda podemos, antes que o próprio nascer do sol saia de uma lata. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.